Olá, pessoal! No vídeo de hoje faremos uma viagem das páginas para as telas. Entraremos no universo de terror de Stephen King. Pera aí, Jack, você não digitou nada do que eu falei? King possui inúmeras adaptações para o cinema, porém, farei um recorte a partir das obras que assisti do mestre. Ainda assim, precisarei dividir esse vídeo em duas partes, devido à extensão e relevância de sua obra para o horror. Sua relação com o horror começou desde a infância. Quando pequeno, ele encontrou uma caixa de livros de seu pai contendo livros de horror e ficção científica. Tais obras tiveram influência significativa em seu interesse pelo gênero. Em sua biografia, ele relata que seu desejo de escrever veio desde cedo. Durante sua infância, ele costumava escrever histórias para entreter familiares e amigos. Na adolescência, ele escrevia contos para um jornal da escola e chegou a ganhar um concurso de redação. E sua escrita sempre foi voltada para o terror e temas sobrenaturais. Ele se formou no que chamaríamos aqui no Brasil de letras e continuou enviando seus contos para revistas e jornais. Em 1973 é que rola uma grande virada em sua vida. Ele estava escrevendo uma história, mas estava insatisfeito com o conteúdo e a jogou fora. Sua esposa pegou o rascunho, gostou do que viu e o incentivou a continuar. Ela falou que o ajudaria a escrever a personagem feminina. Essa história, pessoal, é simplesmente Carrie, o primeiro romance publicado de Stephen King. O livro foi um sucesso e 3 anos depois ele ganhou uma brilhante adaptação para os cinemas com a direção de Brian De Palma. Mas nós já falamos sobre esse filme aqui no canal no episódio dos anos 70. Inclusive, depois que acabar esse vídeo aqui, recomendo ir lá assistir o episódio para saber mais dessa obra tão brilhante. Outra recomendação é esse vídeo aqui que eu vou deixar o link do Nerdologia, que conta um pouco mais a fundo sobre a biografia de Stephen King. Em 74, o autor perde sua mãe e decide passar um ano afastado de sua cidade natal. Ele fica hospedado em um hotel com poucos hóspedes, numa região que sofre com um intenso inverno. Bem, isso tá parecendo muito familiar, não? É isso mesmo, foi lá que ele escreveu seu segundo livro a ganhar uma adaptação cinematográfica. Estou falando de O Iluminado. Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado, e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que foram causados pelo isolamento excessivo. O filme é marcado por diferenças criativas entre Stephen King e o diretor do longa, Stanley Kubrick, tanto que em 97 o King produziu uma série para a TV mais fiel ao livro. O autor alegava que Stanley havia modificado muito a história e deixou de contar pontos cruciais do livro. Mas eu é que não vou entrar nessa briga, não é mesmo? Porém, eu não posso deixar de destacar quão boa é essa obra do Kubrick. Ele realizou diversas cenas icônicas, com uma fotografia genial e com uma atuação insana de Jack Nicholson. Here's Johnny. Enfim, realmente é uma das grandes obras do horror. Eu gosto que as histórias do King remetem a coisas do cotidiano e como isso acaba esbarrando no sobrenatural ou no horror. É justamente o que acontece em Cujo. Um doce cachorro São Bernardo é picado por um morcego vampiro e fica raivoso. A partir de então, ele espalha o terror em uma pequena cidade dos Estados Unidos e faz reféns uma mulher e seu filho, aprisionados dentro de um carro quebrado, sob um calor escaldante, durante horas intermináveis. Quando eu era pequeno, eu tinha medo de cachorros. Aqui na minha rua tinha diversos cachorros que ficavam soltos, e numa dessas vezes que eu saí, para comprar alguma coisa no mercado, eles saíram correndo atrás de mim. E não foi das experiências mais maneiras. Porém, com o passar do tempo, eu superei, esse medo de cachorros. Hoje eu acho cachorros bem maneiros. Mas isso que eu acho que é legal, dessa obra, que é como
consegue conectar com medos, né? Algo tão cotidiano, assim, que é comum, às vezes, as pessoas terem medo, né, de cachorros. E essa história fala diretamente com isso, né? Com esse medo. Eu acho que isso acaba tornando o horror muito acessível e conectado com as pessoas. Eu gosto muito da versatilidade e da criatividade que King tem para criar histórias. Isso porque já vimos aqui um adolescente com poderes telecinéticos, um escritor que fica louco em um hotel, um cachorro raivoso e agora, por que não, um carro assassino? É isso mesmo, estou falando de Christine, o carro assassino. Ela não é um automóvel comum. Christine é um Plymouth Fury 1957 vermelho, que, desde sua fabricação em Detroit, já estava fazendo vítimas. Em 78, a carcaça do carro é adquirida pelo nerd Ernie, que fica obcecado e apaixonado, dedica-se febrilmente à sua restauração. E Christine retribui o carinho do novo proprietário, matando aqueles que lhe fazem mal. Esse filme, pra mim, é puro suco de sessão da tarde. Sério mesmo, tem uma memória afetiva muito ligada a ele. Pra mim, já vem logo a voz dos meus pais falando: "Ah lá, vai passar o filme do carro que mata as pessoas." O filme não foca tanto no gore, apesar de ter na direção o grande mestre do horror, John Carpenter, que dirigiu Halloween e Enigma de Outro Mundo. Nesse longa, o foco tá mais no suspense e na relação ali do homem com a máquina. Agora vamos para o campo e ver uma história com crianças em Colheita Maldita. A viagem de um médico com sua mulher é interrompida quando o casal encontra o corpo de um garoto na estrada. Eles tentam chamar a polícia e acabam em um vilarejo onde jovens adoradores de um culto macabro realizam sacrifícios humanos. Confesso que eu demorei muito tempo para ver esse filme. Tinha até meio que um certo preconceito assim com ele, porque eu via a galera falando: "Poxa, é um filme de terror muito ruim", e não entendia muito porquê, mas ficava afastado. Porém, quando fui ver, me surpreendi, porque é uma história muito boa, tá muito carregada ali de suspense. O rolê do culto ali, né, que rola com as crianças, ele funciona, pra mim funcionou muito bem ali, o tom de mistério e querer saber mais o que levou aquelas crianças, né, a dizimar os adultos da cidade de uma forma sangrenta até, né, apesar de não ser tão explícito assim o gore, tipo, choca você ver crianças, né, matando os adultos com materiais ali da fazenda. Pela ordem cronológica, o próximo filme que eu iria abordar aqui seria Cemitério Maldito. Porém, vou guardá-lo para a segunda parte, no qual eu posso destrinchar melhor ele, tanto a versão original quanto o remake. Então, para fechar a primeira parte da nossa lista, vamos de Louca Obsessão. O famoso escritor Paul Sheldon sofre um acidente de carro e é socorrido pela enfermeira Annie, que afirma ser sua fã número 1. Ela o leva para sua isolada casa e cuida de sua saúde. Mas um dia, acaba tendo acesso aos originais do próximo livro do escritor e descobre que sua personagem predileta será morta. Essa revelação faz com que sua personalidade doentia se revele. Aqui vemos mais uma história de King que não precisa de elementos sobrenaturais para conseguir trabalhar o medo, uma vez que essa personalidade doentia, né, da protagonista, somada a cenas angustiantes, os deixam colados na cadeira. A Kate Bates entrega tudo, absolutamente tudo na atuação. Não à toa ela recebeu o Oscar de melhor atriz nesse ano por esse papel. I'd like to thank the Academy. I've been waiting a long time to say that. E foi merecido demais, né? Porque ela alterna entre aquela figura carinhosa, solícita e cuidadora para uma pessoa completamente raivosa e louca. É isso, pessoal. No próximo vídeo falaremos sobre Cemitério Maldito, It, A Coisa, O Nevoeiro e Doutor Sono. Só tem filme pesado. Esse episódio tá imperdível. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e clicar na playlist que fica aqui ao lado com outras noites de terror.